Mas, levando em consideração a minha trajetória, antes eu não tinha... Eu falo que o jovem tem que acabar. Isso é uma coisa que eu sempre Você se acha muito repito aqui. persuasiva? O jovem tem que acabar. O jovem tem que acabar. Que bom que acaba, né? Porque a gente envelhece, morre, acaba o jovem. Eu não me acho tão persuasiva. Eu me acho, mas não tanto quanto Você é uma outras pessoa pessoas. E voltando à história do jovem, eu, quando era mais jovem, eu era bem arrogante. Achava que eu sabia de tudo e que era isso aí. Então, quando você acha que sabe de tudo, existe um problema, porque você não ouve o outro. E quando você se coloca na posição de que você pode aprender mais, e provavelmente, mesmo que você saiba muito, você ainda pode aprender sempre, isso te dá abertura para que as pessoas falem com você e você ouça e você, de fato, aprenda. Então, até você pode achar que você sabe de tudo, mas saiba, você não sabe. Não, é verdade. E ter a certeza de que você não sabe ajuda muito, porque te torna mais aberto a, de fato, ouvir o que o outro tem para te ouvir. Mas quando que você acha que você se torna uma pessoa persuasiva? E como? Eu tenho o meu quando e como. É que a Malu me conheceu depois disso. Eu não tenho meu como e quando, eu não sei, na verdade. Eu sei que eu me tornei mais persuasiva nos últimos anos porque foi intencional. Eu comecei a modelar as pessoas que eu achava que eram persuasivas, principalmente porque eu trabalho com internet, eu me vendo o tempo inteiro e vendo os meus produtos. Então, eu comecei a olhar as pessoas e falar, putz, o que essa pessoa falou ou fez, ou qual foi o comportamento que ela teve durante o tempo que eu segui ela, ouvi, e que isso tornou ela muito confiável a ponto de eu entrar e comprar o que ela indicou. E eu comecei a modelar. Então, tem uma pessoa, até brinco, a Luísa Arcose. Eu nunca sei falar o nome dela. É uma influência... Arcose. É uma influenciadora que eu sigo há bastante tempo, há pelo menos uns 5 anos. E não tem jeito. Eu entro no Instagram dela, eu não acompanho ela todo dia, mas sempre que eu entro, eu compro alguma coisa. Porque ela me influencia. Eu confio no que ela fala, ela tem um gosto parecido com o meu, a forma como ela se comporta, a forma como ela vende o produto. E eu olhei ela e falei, putz, o que ela faz? E eu comecei a modelar. Então, uma das coisas que eu acho que é muito legal é a coerência, né? Então, ela é muito coerente com o que ela acredita e eu faço isso no meu Instagram. Eu nunca vendo algo que eu não acredito, por exemplo. Torna muito mais fácil vender, porque você, de fato, tá ali usando, acreditando naquilo. Você já se arrependeu de alguma coisa que comprou dela? Nunca. Isso é uma coisa importante, porque melhor do que persuadir é você persuadir para a pessoa confiar em você e para recomprar novamente. Isso é uma coisa que eu aplico, por exemplo, nos meus produtos. Eu tento fazer com que eles tenham qualidade excepcional para quando a pessoa de fato receber, seja materializa, seja uma roupa, seja víbrio, ela recebe e fala, putz, a Malu falou que era bom e é bom de verdade, então eu vou comprar de novo. Eu acho que isso é o principal fator para a gente não exagerar na persuasão. É o fato de saber que se você exagerar, as pessoas não vão comprar de novo. Então aí você acaba perdendo ao invés de ganhar. Porque você vende uma você coisa ganha que não é agora e real. perde Eu acho que esse é o É maior deixa erro. de ser genuíno. Esse é o maior erro, cara, que as pessoas do marketing digital cometem. Porque, vamos dizer, eu estou há, por exemplo, 6 anos na internet. 6 para 7 anos. O que é um longo prazo já na internet. Porque uma coisa é você estar na internet por esse período. Outra coisa é você estar por esse período vendendo muito todos os anos. Todos os trimestres, sem nenhuma exceção. Isso é muito difícil, né? E a maioria das pessoas que eu vejo na internet e que eu vi sumirem foram aquelas pessoas que exageraram na persuasão. Porque não é complexo você aprender a persuasão através de um script, que é diferente de você persuadir através de uma reunião, na vida real, digamos assim, que é completamente diferente, né? No script é muito fácil você persuadir. Você enche aquilo de gatilho, você mistura um monte de coisa. Faz as 7 perguntas que o Júnior falou. 7 perguntas. Tanto é que existem fórmulas para fazer isso. E você tem horas para escrever às vezes, né? Você tem horas para escrever e depois você lê alguma coisa. Relê relê. Ou você às vezes faz isso com prompter, ou às vezes é gravado. Então é fácil você persuadir. O problema é que muitas pessoas do digital, elas esquecem que existe o amanhã. Né? E elas vendem como se não houvesse o amanhã, de fato. Então eu vi muitas pessoas sumirem. Muitas pessoas que de repente entraram numa moda, ficaram muito grandes e sumiram. Muitos. E hoje muitos estão fazendo a mesma coisa e amanhã vão fazer a mesma coisa. E aí elas fazem... Falta de coerência. E elas fazem uma conta. Bom, é melhor eu ganhar 10 milhões hoje do que 2 milhões. Você fala, beleza. Mas é melhor eu ganhar 2 milhões para sempre, todos os períodos, do que eu ganhar só 10 hoje, 5 amanhã, 2 e 0. Né? Então isso daqui, eu concordo muito com o que o Júnior falou aqui, cara. Dá para aprender, mas não pode exagerar, né?
Até porque se você ganhar 2 milhões sempre, você tem um negócio, você pode vender parte dele, já começa a ter valor de mercado. Mas isso que você falou do jovem, o que me veio na cabeça foi aquela frase que eu sempre digo, que o que não é belo aos 20, forte aos 30, rico aos 40 e sábio aos 50, não é nem belo, nem forte, nem rico, nem sábio. Ou seja, há fases. Não dá pra esperar que o jovem, né, seja sábio. Até tem alguns que são, mas são fases. Com o passar do tempo você vai desenvolver. Mas o meu ponto, né, que realmente me tornou uma pessoa persuasiva, foi pouco tempo antes de conhecer a Malu, mais ou menos 1 ano antes. Ah, então na balada. Foi. Na pegação. Foi. Olha aí, eu temos devo. aqui Olha. Aprendi a ser persuasivo pegando mulher. É o slogan. Eu usaria termos Hoje vai dar mais problema. nobres, né? Não esses termos. Ah. Mas o que aconteceu foi o seguinte: eu fui um adolescente tímido. Eu tinha muita espinha quando era mais novo. Aquilo afeta a sua autoconfiança, né? A aparência. E aí teve um remédio chamado Rocutan que eu tomei e resolveu o problema. Aí Isso não é fiquei uma apresentado. prescrição Não é uma médica. prescrição médica, longe disso, não tem patrocínio, tá? Só tô contando a história realmente. E aí eu entrei no exército. E eu comecei a namorar. Fiquei um tempo namorando, depois eu fiquei solteiro. E no exército eu ficava a semana toda trancado em um lugar que só tinha homem. Hoje em dia tem mulher na academia militar. Naquela época não tinha. A única mulher que eu via era minha lavadeira, que tinha 50 anos. E já tinha gente pegando. Então, eu não tinha nem essa opção. Então só tinha o fim de semana pra sair. Era um período muito curto. E aquilo que eu falei, a necessidade faz o sapo pular. É. Como que eu podia fazer em um período tão curto pra conseguir aquilo que eu queria, né? Transar. Eu tinha que me tornar mais persuasivo. Então eu comecei a estudar o que eu estava fazendo. E a Malu me conheceu quando eu já estava com 10 mil horas de prática nisso. Eu caí na Tava lábia. especialista. Juvenal, Muito eu bom. tinha a copy certa. Era um fluxograma, não era uma cópia. Se sim, então tá. Não acredito. Se não, automação. era. Thiago, era Mas você teve muito... que usar todas sensacional. em mim. Em um Todas. churrasco, eu era o topo da cadeia alimentar, cara. Na balada, dependendo do tamanho do barulho da música, não, porque eu tinha que falar também, tudo. A aparência também já ajudava, né? Se eu ensinasse tudo pra um amigo meu que era muito feio, talvez não desse certo. Mas aquilo me ajudou a ser extremamente persuasivo. Tinha muito... Depois que eu comecei a estudar marketing digital, eu vi que eu usava todos os gatilhos naquela época. A palavra exército era mencionada? Exército? Era. Eu tinha um Autoridade, gatilho. autoridade. Essa daí- Eu tinha um gatilho, eu falava, se o gatilho governo da autoridade. confia em mim para liderar 30 homens armados, você pode confiar. Essa eu não É recebi, isso não. aí. Eu não precisou. Não precisei. Precisou dessa. Você já confiava, você me conheceu através do seu irmão. É, Então já tava tinha- pré-aprovado. Já tinha um gatilho. Aprovação social, Mas, é. por exemplo, nessa época, eu lembro que eu usei um gatilho de autoridade com a Malu. Não porque eu quis, mas eu tinha muita gente correndo atrás de mim. Conte-me mais. Ah. Lembra que o pessoal ficou me ligando no carro enquanto a gente tava indo Era pra balada? mentira? Não, se for mentira, eu vou era ficar verdade. indignada. O Amor, Bruno saiu lembra de som. cada coisa. Não, mas é porque porque isso foi muito marcante. A gente pegou um... Agora, o povo já deve ter ouvido essa história. A gente ia pra uma balada na cidade ao lado. Então, era 15 minutos de carro. E durante os 15 minutos, o Bruno recebeu umas 4 ligações de mulheres diferentes, das quais ele não lembrava. Ancoragem. Nossa, Mas aí nessa, não é possível. então, nessa hora Aí foi o as gatilho da mulheres, autoridade. lembra de mim? Não sei o quê. Porque Daí ele, começava o fim de semana, todo mundo me ligava. No final, não quando lembro. parou, você abriu a porta do carro e falou: Você viu que eu recebi 4 ligações? Não então, precisei falar isso. É Eu agora já tava ou puta. nunca. Eu já tava assim, que galinha, filho da... E Quase era que eu escassez também, porque eu ia embora. Muito Então, bom. teve um monte de gatilho que fez a gente ficar junto no final É das verdade. contas. Mas eu aprendi Mas isso. eu fiz alguns também. E fez. Porque a gente tava... Foi um processo difícil a gente ficar. Tô a vendo primeira mais um vez. motivo de eu ter casado. É, É muito Mas mais sabe fácil. qual é o mais interessante, cara? Quase tudo que eu aprendi em termos teóricos pra depois levar pra prática, eu peguei de um livro dessa grossura aqui. Não era um livro muito grande. O nome do livro era Método Mystery. E tinha um subtítulo, Como Levar Lindas Mulheres para a Câmera, uma coisa assim. Nossa. Você vê que ele tá lendo Eu nem sei se desde esse livro sempre. tá à venda ainda. Pedido de Não, indicação de mozinho, livro os aqui, a galera já tá primeiros anotando. pedidos amanhã. Se esse livro parar na Amazon primeiro, eu sei que vai ter um peso. Fala de Mas novo, lá ele doutor. tinha Método Mystery. o nome. Afiliado do livro? Não, o link vai estar aqui com o cupom de... Não tem isso. Mas ele tinha um monte de técnicas pra você usar, pra você gerar isso. Foi quando eu conheci a palavra rapport, por exemplo. Rapport, espelhamento, ver as palavras que a pessoa usa, usar as mesmas palavras, ver como é que tá se comportando, se comportar igual. E Perfeito. testar a pessoa, por exemplo, teve uma hora que eu toquei na Malu e tirei a mão dela.
E aí depois eu só botei a mão aqui. E ela botou a mão de volta. Sem eu pedir Ih, nada. olha Cara, lá. Nessa Não, mas hora, eu tava nessa hora eu muito pensei. Você já Nesse sabia livro que tem tava tudo essas certo. estratégias. Nessa hora eu pensei, eu ganhei. Ganhei. Não, Ganhei. mas vale lembrar para as pessoas que, de fato, eu já tava querendo há muito tempo também. Eu A fiquei gente se muito- conheceu, eu tava sentado no sofá, muita vontade na casa dela, ela saiu do banheiro, isso não foi planejado, nem sabia que ela ia sair do banheiro. Ela saiu com o cabelo meio molhado e perguntando pra mãe, cabelo solto ou preso? Nessa hora eu só fiz assim, virei pra ela e falei, solto. E ela botou a mão e desmaiou, cara. Foi o quê? Já torna a história épica. É Persuasão, mentira, gente, persuasão, é mentira essa senhores. parte. Aquilo ali Persuasão. já foi suficiente, né? Muito bom, cara. Mas, de fato, eu fui de cabelo preso só pra contrariar ele. Cara, E eu achei ele bonito de cara, entendeu? Ele tava todo charmoso e tal. Aí ele não Não, precisou ele de é muita bonitão, coisa, né? né?